a gente vê ano preto, a gente vê também o chora-chuva, que eu vou mostrar já para vocês. Esses animais, eles ficam ali na borda para estar se alimentando também de insetos, porque naquela vegetação mais baixa ali vive muito inseto, então eles acabam se aproveitando desse espaço, né, usando esse espaço para também estar se alimentando. Então é importante a gente também olhar para o que está acontecendo ao redor do parque, né, ali na proximidade dessa borda. Pode passar. Pica-pau, que é pica-pau de tapete vermelho, o chora-chuva. Ah, o chora-chuva é muito bacana, porque ele geralmente, o que acontece? Quando a gente observa o macaco-prego, a gente vê também que eles estão presentes no mesmo ambiente que o macaco-prego. Ou seja, o chora-chuva, ele se aproveita do momento em que o macaco-prego está se alimentando, está quebrando galho, quebrando tronco, para estar se alimentando dos insetos que saem desses troncos, desses galhos, no momento que o macaco-prego também está comendo. A gente chama isso de relação ecológica, né, de interespécie. Ou seja, uma não prejudica a outra. E o beneficiado aí na história é o chora-chuva. Então, é sempre importante a gente pensar que tudo ali dentro está ligado. Não tem nada separado. Então, uma espécie às vezes vai depender da outra, uma espécie vai estar ligada à outra, assim como as plantas também. Pode passar, Henrique. A gente tem uma grande diversidade também de invertebrados lá dentro do parque, uma diversidade de borboletas, libélula, pode passar. E eu falo que as estrelas do parque também são os aracnídeos, né? A gente trouxe 3 exemplares também para vocês, que é a aranha espinhosa, a néfila e a aranha-funil. A aranha-funil, quando vocês forem fazer trilha lá, vocês vão ver teia dessas aranhas assim, para tudo quanto é lado. Falo que elas são as rainhas lá do parque. Nessa época, a única que dá para ver assim, a aranha espinhosa. A néfila e a aranha-funil vocês encontram muito no começo do ano lá. Pode passar. Anfíbios também, a gente tem uma diversidade lá de sapo, rã e perereca, o sapo-cururu e a boana. Pode passar. E qual que é a importância desses animais, né? Importância de controle biológico, esses animais. Por que controle biológico? Porque como eles se alimentam de insetos, eles acabam fazendo o controle populacional desses animais dentro do parque. Não sei se vocês já viram, teve até reportagem falando sobre o mão pelada, que é aquele gambá que eu falei para vocês. Ele se alimenta de escorpião. Então, ele é muito importante nessa questão de infestação de escorpião, da praga que estava tendo. Esses animais, geralmente, e uma problemática que eu também vou levantar aqui, é que aparece muito mão pelada na casa das pessoas, né? Por conta dessa pressão, desse avanço urbano que está acontecendo. Então, eles acabam entrando na casa das pessoas, e às vezes as pessoas não têm conhecimento desses animais, acham que vai passar alguma doença, acham que vai fazer algum mal, e acabam matando esses bichos. E também, outra importância deles é a dispersão de sementes. Né? Quando eles se alimentam, ou até mesmo quando eles pousam, ou vai cutucar ali para ver o que tem ali, se é interessante para eles, eles acabam fazendo a dispersão dessas sementes. Pode passar. E o macaco-prego. Eu deixei o macaco-prego aqui meio isolado, porque que acontece? Nós temos um bando de macaco-prego lá no Parque do Goiabal, composto entre 7 e 10 indivíduos, e eles estão saindo do parque para ir procurar alimento nas casas ao redor. Aí, se vocês perguntarem assim para mim, tá faltando alimento dentro do parque? Eu não sei responder essa pergunta para vocês. Provavelmente não é isso. Porque eles o tempo inteiro estão se alimentando lá dentro, eles estão comendo galho, estão comendo os frutos que tem dentro do parque, estão comendo folhas. Só que tem
termo na ecologia, que é a questão também da facilidade da oferta de alimentos. Se eles encontrarem alimento de forma que vai ser ofertado de forma mais fácil para eles, então eles vão em busca desses alimentos que estão sendo ofertados de forma mais fácil para eles. Pode passar, Henrique. Eu trouxe para vocês alguns indivíduos aí. A gente deu um nome para eles, para a gente saber identificar quando vê, que é o César, que é o líder do bando. Ele é o maior de todos. A Cacau, que é uma infanto. E a Íris, que é o símbolo da nossa logo, né? Não sei se vocês repararam aí, mas a Íris, ela não tem uma mão. A história que nos contaram é que a Íris perdeu essa mão depois de uma descarga elétrica que ela recebeu, um acidente que ela teve. Então, gente, o que acontece? É muito problemático esses animais estarem saindo do parque, porque além da questão da alimentação, tem também a questão de que eles podem se acostumar muito com a figura humana, o que não é bacana, porque eles perdem o instinto deles, né, de estarem ali procurando comida, vivendo ali na natureza para estar se adequando ao ambiente urbano. Não é uma coisa boa isso. E também tem a questão das pessoas não terem conhecimento também sobre esses animais. Em 2000, até notei aqui, em 2016, 2017, não sei se vocês lembram, teve um surto de febre amarela aqui no Brasil. E as pessoas associaram muito essa doença aos macacos. Então, o pessoal começou a fazer o quê? A matar esses animais. E até hoje isso acontece ainda. Um amigo meu, a gente até conversou com um morador aqui de Tuiutaba, e ele falou, né, para nós, esses animais são pragas, né? Então, é muito perigoso para eles estarem saindo do parque justamente pela falta de informação, às vezes, que as pessoas têm sobre esses animais, né? Pode passar, Henrique. Então, eu falei para vocês a questão, por exemplo, das espécies exóticas, do caso do bando do macaco-prego. Então, o que o coletivo pode fazer diante de tudo isso? Pode passar. Educação ambiental, pode passar. O coletivo, em 2019, principalmente, a gente começou a trabalhar com a questão da educação ambiental, que é uma temática que está muito alta atualmente eu falo que no mundo é uma coisa mundial, por conta de tudo que está acontecendo e também pela urgência que nós estamos tendo de estar passando para as pessoas a importância de estar conservando, preservando um ambiente. Então, como que eu vou falar, o que eu vou fazer, por exemplo, para estar resolvendo o problema dos macacos pregos? Primeiramente, eu posso estar trabalhando com educação ambiental, né? Está chegando numa comunidade, está passando informação para eles, explicando para eles o porquê de não alimentar, o que fazer se, por exemplo, encontrar um macaco prego dentro de casa. E outro ponto também muito importante que a gente faz na maioria das nossas atividades, na maioria não, em todas as atividades, é perguntar para as pessoas, vocês sabem o bioma que vocês residem? Vocês sabem o que está cercando vocês? Geralmente a resposta é não, né? Porque não conhecem, não sabem que estão vendo cerrado. Então a gente faz isso e explica para as pessoas onde elas estão e qual a importância desse bioma para elas, né? Não só para os animais, mas para elas também. A gente também tenta sempre não nos excluir da natureza, né? Mostrar para eles que nós também somos natureza. Então, se aquilo afeta, se aquilo é afetado, se aquilo é prejudicado, nós também vamos ser prejudicados. Então, aqui eu trouxe uma atividade, foram 4 atividades, a da caixa ali que tem uma caixa com algumas pegadas dentro, e já estou por fora, então eu vou falar dessa atividade para não ficar muito extenso. Nós somos no Mercado Pontual, lá no Junqueira, falar para o pessoal, que era o dia do cerrado, inclusive esse dia, e nós vamos falar sobre o cerrado, a importância dele,
e nós levamos o jatobá, perguntando para o pessoal se eles conheciam o jatobá, e levamos o biscoito também. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar é que é muito legal a gente estar trabalhando também com frutos do cerrado, porque geralmente o pessoal não conhece, né? Porque a maioria dos frutos do cerrado, eles são frutos secos que a gente fala. E então o jatobá é meio engraçado, porque a gente pergunta, você é jatobá? A pessoa fala, eu conheço aquele fruto que tem cheiro de chulé, porque ele tem um cheirinho bem forte mesmo. E então, mostrar isso para as pessoas, a importância disso na vida delas, na nossa vida e também na vida dos outros, né? É muito importante. E não trabalhar também só dentro da universidade, mas principalmente fora, né? Levar isso para fora. Pode passar, Henrique. E também a gente está trabalhando com divulgação científica, né? Pode passar. Nós temos duas páginas, a gente tem página em duas redes sociais, e no Instagram e no Facebook, e a gente divulga lá coisas sobre frutos, logo a gente vai começar a falar também dos animais, e está passando para a comunidade, né? O que está ali ao redor deles, o que eles podem encontrar. Às vezes as pessoas não têm conhecimento de que aquele fruto está ali na porta deles, mas aquilo é comestível, as pessoas não sabem disso. Então, nosso trabalho, principalmente nessa situação que nós estamos agora, né, na época de pandemia, a gente está trabalhando nisso, né? E eu quero falar também que conservação e educação ambiental, ela não está só abrangendo a biologia. Eu falo que é uma coisa que está em todas as matérias, está em todos os campos. Então, vocês que estão escutando, se tiverem interesse de estar somando com a gente, com certeza vocês vão ser muito bem-vindos. Sabe? Se tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, é só mandar mensagem que a gente vai estar conversando certinho, tá bom? Pode passar, Henrique. E sexta-feira tem uma live com a professora Kátia Facuri, ela é nossa professora de ecologia, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre evolução de canídeos, tá bom? Aí vai ser às 20 horas, e a gente vai ficar muito feliz se vocês aparecerem por lá. Pode passar. E eu quero deixar aqui o meu muito obrigada, e a gente fica extremamente feliz de estar conversando com vocês sobre o Cerrado, sobre o Goiabal. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde novamente, pessoal. Queria agradecer muito a Karen e ao Henrique pela apresentação de vocês, por terem aceitado participar do projeto. Muito obrigado mesmo. E a gente agora vai dar o início à segunda etapa da apresentação de hoje. Vai ser perguntas, considerações, questionamentos, para a gente fazer uma interação legal, agora, estilo uma rede de conversa. Eu peço que quem tiver pergunta ou algo do tipo, manda no chat, daí eu vou direcionando ou encaminhando o microfone às pessoas. Microfone não, né? Dando ordem de prioridade às pessoas, certo? Luana é a primeira? Olha eu Luana, de pode abrir o novo. microfone. Voltei. Meninos, eu gostaria de saber, eu como uma pessoa que reside em Piutaba, como eu faço para me poder ajudar o coletivo em si, o parque? Como eu faço para ajudar? Eu tenho mais outro. No caso, para mim, se eu quisesse fazer uma visita, conhecer o parque, como que eu faria essa conversa para que eu pudesse ter acesso ao parque, visitar, conhecê-lo? É isso. Pode responder, Karen, se você quiser. Tem duas perguntas, pode ir. Tá bom. Vou responder a última, pode ser? Pode ser, eu falo primeiro. Tá. Sobre a questão de visitas, nós do coletivo, a gente faz da seguinte forma. A gente sempre faz pela trilha, por conta da questão de infraestrutura do parque, que é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção também. E também
se atentar ao público que você quer atingir, né? Quem você quer levar dentro do parque. Mas é basicamente isso. E você quer perguntar mais alguma coisa sobre essa questão da visita? Não. Mas era isso que você queria saber? Sim. Bom, respondendo a primeira pergunta, né, com relação ao que você pode ajudar o coletivo como residente em Ituiutaba, né? Bom, o coletivo em si, né, eu acredito que, sim, fica aí o convite, né, caso você tenha interesse, talvez, em acompanhar as reuniões, né, que a gente faz, o coletivo em si, ele faz, sim, em períodos de não quarentena, né, a gente tem reuniões semanais, né, que ocorre dentro da universidade mesmo, geralmente no bloco, geralmente não, na realidade, quase sempre no bloco D, né, e geralmente na sala 320, né? Geralmente é nesse andar, né, no terceiro andar do bloco D. A gente sempre está por lá, né? Então a gente sempre faz reuniões semanais, acaba divulgando aí o horário, né, e a data, né, que ocorre. Mas com relação ao coletivo e ao parque, né, quanto residente, Luana, eu acredito que quanto indivíduo, eu acho que é interessante você tentar sempre estar acompanhando o que está acontecendo nas tomadas de decisões, né, do poder público, que eu acho que é aí que é onde que as coisas são resolvidas, né, de fato, né, e também eu acredito, assim, eu acredito que compartilhando o trabalho que a gente faz, isso acaba corroborando para que outras pessoas percebam, né, que o parque tem gente querendo se mobilizar para a reestruturação do parque, e com isso tentar cobrar, né, o poder público diante disso, né, que eu acho que é o principal, né, que de fato a, a caneta, né, está na mão deles, né, a gente que, como cidadão e cidadã, tem que ter o dever de cobrar esse direito nosso, né. Ficou, deu para responder? Não. Deu sim, ficou muito claro. Muito obrigado, vocês dois. Pessoal, só para avisar, a lista de presença da atividade está no chat. Tentam todo mundo assinar, porque é a lista que a gente vai usar para emitir o certificado da atividade. Eu vou aproveitar e já vou fazer duas perguntas, que é mais curiosidade. Eu queria saber quantas pessoas que estão compondo agora o coletivo Goiabal ao Vivo. E a outra é por que chama Parque do Goiabal, porque acho que vocês apresentaram e tem o nome, o fundador lá chamava Dr. Petrônio Rodrigues, não sei, algo do tipo, né? São essas as perguntas. Bom, você quer falar primeiro, Karen? O que você pode falar? Bom, o coletivo atualmente, né, primeira pergunta, o coletivo atualmente ele está compondo aí com 27, mais ou menos, integrantes, compondo integrantes da faculdade, né, alunos da biologia, se não me engano, de cursos de fora, né, estão, hoje em dia, que estão presentes, são alunos da biologia e da geografia. Nós temos alguns professores também da biologia que atuam, assim, diretamente com a gente, né, até mesmo a professora Kátia, que a Karen comentou aí, mas que vai fazer a live com a gente, e também, assim, uma vizinha, assim, do parque, né, que é residente aí da cidade, ela também faz parte do coletivo, e então é meio que isso, né, a composição hoje em dia tá assim, né,
ele já teve algumas participações de algumas pessoas da cidade, né, que ajudou a fazer algumas campanhas para mostrar o poder público, né, da reestruturação, né, mas hoje em dia eles não estão presentes atualmente, né, mas eles podem vir, voltar, né, e entrar em contato, tudo mais. Segunda pergunta, você gostaria de falar, Karen? Ou você que sabe? Pode falar. Pode falar? Tá. Quanto à segunda pergunta do Parque do Goiabal, bom, sinceramente, até onde eu sei, o Parque do Goiabal, ele tem esse nome pelo apelido de ter bastante goiaba. Isso é um relato do primeiro caseiro que a gente conversou, né? Ele mora ainda próximo ao Goiabal. O parque ele tem essa dinâmica de ter um cuidador que morava dentro do parque. E esse cara que morava lá, né? A gente foi entrar em contato com ele para saber como que era lá na época, né? E ele chegou a dar esse depoimento. Mas oficialmente eu não sei te falar a origem, né? Não sei se é um apelido do Dr. Petrônio, né? Sinceramente, eu não sei oficialmente. Pessoal, as perguntas, quem vai ser o próximo? Eu vou aproveitar então, vou fazer outra, posso? Se o poder público, assim, fosse fazer um investimento no Parque do Goiabal, como vocês do coletivo gostariam que fosse esse investimento na estrutura física do parque? Quer falar, Henrique? Posso falar? Pode falar? Bom, para isso acontecer, a gente precisa de um plano de manejo primeiro, né? E a gente tem um professor nosso, que é o Lucas Rocha, que ele é o nosso professor de botânica. E ele já tinha pensado em estar trabalhando com jardim botânico, né? Transformar o Parque do Goiabal no jardim botânico. Só que ali dentro, no ponto de vista, dá para a gente trabalhar com muito, por exemplo, com educação ambiental, né? Usar como exemplo alguns parques até de visitação, que a galera trabalha muito com educação ambiental dentro do parque. Então, não trabalhar só com as plantas, mas trabalhar num todo, né? Ali, por exemplo, onde tem essa antiga lanchonete, para montar um museu, por exemplo, sabe, com coisas voltadas para o cerrado, mostrando, trabalhando com animal taxidermizado, com semente, essas coisas, sabe? Então, ali dentro dá para fazer muita coisa voltada para essa parte da educação ambiental mesmo. Respondi certinho? Aham, tá respondida. Tem uma pergunta aqui no chat, eu posso ler para vocês? Claro. Foi a Milena que fez. Vocês possuem algum projeto futuro em relação à visitação do parque, no sentido de torná-lo acessível a um público maior? Se sim, quais as possíveis parcerias? Quer falar, Henrique? Posso começar. Qualquer coisa, se você quiser complementar, tá bom? Tudo bem. Bom, com relação a um projeto futuro em relação à visitação do parque, atualmente a gente tem alguns projetos com algumas escolas, né? Assim, são escolas, a gente tenta dar o foco em algumas escolas públicas e municipais de Ituiutaba, né? De tentar mostrar, né? E de trazer essa educação ambiental que a Karen comentou para dentro da rotina delas, do cotidiano, e mostrar a importância do parque para elas. Mas com relação a um público maior, né? Um público mais extenso, na minha opinião, eu acredito que
essas visitas, né, elas podem acontecer, mas é algo que tem que ser planejado conforme a situação do parque vai encaminhando, quanto à questão de reestruturação e tudo mais. Eu falo isso é mais pela questão, assim, cada parque, né, quando você é gerado, quando você forma, né, cria um parque, você tem um plano de manejo, né? Então, é um plano onde que vai contar todas as atividades, toda a gestão com relação ao parque, toda a estrutura, e isso é feito por diversos profissionais, né? Não é só da área ambiental, né? É um projeto interdisciplinar muito grande. Então, a partir desse encaminhamento, né, a gente consegue ver, por exemplo, qual que é a capacidade de carga, né, do parque, né, qual que é a quantidade de pessoas que poderia se fazer por semana, né, umas visitas por semana ou por dia, né, deveria ser agendada, né, seria mais ou menos isso, né. A gente tem muita vontade, né, de trazer todo mundo assim para o parque, mas a gente está caminhando aos poucos, né? E é mais ou menos isso na minha parte. Para isso acontecer, é que nem o Henrique falou, né? Para isso acontecer, está longe da nossa alçada, né? Para chegar nessa dimensão, por exemplo, de atender a população, abrir o parque para a população. Porque, como o Henrique tinha mencionado anteriormente, a gente tem a presença de ravina lá dentro, de vossoroca. O parque também tem um problema da delimitação ali diária, a cerca do parque está toda quebrada. O portão mesmo, por exemplo, está todo quebrado. Então, é algo que o município tem que fazer, né? O órgão responsável pelo parque tem que fazer. Então, é um trabalho muito além que o coletivo possa fazer nesse sentido. Mas é isso. Pessoal, relembrando que a lista de presença está no chat, nem todo mundo assinou, se for possível, todo mundo assina aí. Perguntas, considerações ao coletivo, ao parque. Ó, peraí, chegou alguma coisa aqui no chat, pera. Tá, eu vou ler para vocês. Foi a Franciele que fez. Se é importante a implantação de aula de educação ambiental nas escolas antes de fazer a abertura do parque. Se quiser, pode falar primeiro, sem problema. É Franciele, não é o nome da moça que fez a pergunta? Então, Franciele, educação ambiental, no ponto de vista, ela tem que estar presente até sem a abertura do parque, sabe? É algo que é mais que urgente já ser estabelecido nas escolas, isso como está na grade curricular, entende? É urgente demais, mas sim, seria muito importante para estar trabalhando, porque as crianças chegariam no parque já sabendo até mesmo da importância de tudo aquilo ali, né? Não é só, por exemplo, chegar, olhou, achou bonito, foi embora, mas e o que você passou para essa criança, sabe? Qual foi o que você ensinou, qual foi a mensagem que você deixou para ela, como ela vai repercutir isso na vida dela? Porque uma das bases, assim, um dos pontos fortes da educação ambiental é a própria criança, né? Que ela vai chegar na casa dela, vai passar essa mensagem para os pais, vai ter uma mudança ali, a vida não vai ser mais a mesma. Então, sim, eu acho muito importante ter a presença de educação ambiental na grade dessas crianças, sim. Henrique, quer complementar? Não, tô contemplado. Tá. Pessoal, mais perguntas, considerações? Tem mais alguém aqui do coletivo, ou Henrique?
Tem sim. Se vocês quiserem, pessoal aí. Será que